Então, vamos continuar aqui com as explicações sobre os tipos de escritores. Tem o escritor sem inspiração. É aquele escritor que impede a si mesmo de concluir o bendito livro. É aquele escritor que sempre começa uma história, mas quase nunca termina. É aquele escritor que não tem nem um pouco de foco. É aquele escritor que também é o preguiçoso. É aquele escritor que tem baixa autoestima, é aquele escritor que não confia em si mesmo, que não tem foco, que não tem propósito. E é aquele escritor que fica à mercê da inspiração. A gente vai entender daqui a pouco. Não existe esse negócio de inspiração para terminar de escrever um livro, gente. Se a gente quer terminar de escrever um livro, a gente vai finalizar ele. Mas esse é o escritor, o sem inspiração, que nunca consegue finalizar o bendito livro porque a bendita inspiração não aparece. Se a inspiração não aparecer durante um ano inteiro, o livro vai ficar sem um final, porque ele não consegue pensar no que ele tem que fazer para terminar o livro. Então, esse tipo de escritor é também presente no escritor jardineiro, é aquele que escreve o livro na doida, que coloca o cara lá com capacete no meio do nada, no meio do conto de fadas, que não termina o livro, é esse tipo de escritor. Também temos o outro tipo de escritor, que é o escritor com inspiração. É aquele escritor que termina, que vai até o final. É aquele escritor também que, infelizmente, tem muita expectativa no que está escrevendo. Se acabei de escrever meu primeiro livro, pronto, vou virar um best-seller, vou ter 20 mil, 30 mil, 60 mil de leitores no Wattpad, todo mundo vai falar sobre o meu livro, todo mundo vai comentar no meu livro. Não vai rolar isso, gente. Não vai acontecer isso. Mas esse escritor, infelizmente, também cai nessa, né? Porque ele é o escritor que luta pela história, que escreve o livro até o final, que planeja, que coloca tudo ali bem bonitinho, que escreve todos os dias, mas também é o escritor que coloca muita expectativa no que está escrevendo e todo escritor, não importa qual, vai ter coisas que vai precisar mudar no livro, como eu dei o exemplo da Beth Howey, do livro Teto para Dois. Com certeza ela colocou ali várias versões, a editora pediu para ela mudar, a editora pediu para ela melhorar, ela teve ali os editores, os agentes dela, os amigos que precisavam dar uma ali no livro, ver o que precisava mudar, melhorar, acrescentar, enfim. Então, escritor não é aquele que vai. O escritor sempre vai ter erros. Mas também esse escritor com inspiração é o escritor que tem foco, tá bom? É aquele escritor que vai até o final, que no caminho que está certo, né? Que faz uso da inspiração até não sobrar mais nada, entendeu? Pode também ser aquele escritor que se perde nas ideias, que fica um pouquinho biruta, tipo assim, que fica querendo colocar muita coisa na história, né? Porque acha que tá cheio de inspiração, que dá para colocar tudo na história. Então, eu vou fazer com que fulana conheça Beltrano, aí essa fulana tem um pai e uma mãe, mas essa fulana também descobre que ela é adotada. No meio do negócio, essa fulana conhece outro menino que descobre que é o irmão gêmeo dela que ela nunca viu, nessa fulana. E aí a história vai virando uma bola de neve. Coloca um astronauta, coloca o cachorro caramelo, coloca tudo dentro dessa história aí. E se perde uma inspiração. E infelizmente pode fazer com que a história vire uma bola de neve que não tem foco de verdade, que não vai até o final também. Então, o que eu quero falar para você é o exercício. Uma professora de escrita, enquanto estava fazendo um curso de escrita, falou uma frase que eu nunca deixei de esquecer. O escritor não tem inspiração, não, meu filho. O escritor tem prazo, entendeu? O escritor não tem inspiração, o escritor tem prazo. O escritor tem que finalizar a obra e aconteça o que acontecer. Ele vai escrever com inspiração ou sem inspiração. Existe inspiração? Existe. Existe aquela coisa que está presente em nós, escritores, que faz com que a gente fique lá, super animado de escrever, que é a nossa bendita, nossa amiguinha, inspiração. Mas na maior parte da construção de um livro, o escritor profissional, pelo menos, ou aquele escritor que já tem um pouco mais de conhecimento, sabe que ele não pode ficar à mercê da inspiração. Não existe inspiração para escritor profissional. Existe
prazo. Ele tem que escrever um livro em 6 meses e ele vai se acabar, se destruir, passar a madrugada, sem vontade, ele vai escrever até o final, entendeu? Então, pense nisso, reflita nisso. Tem pessoas que recebem inspiração ou não? Sim, tem. Mas também tem aquelas pessoas que ficam presas a isso e acabam deixando uma obra que seria muito legal ser compartilhada na gavetinha porque acha que não tem inspiração. Na verdade, falta um belo de um prazo e falta, na verdade, uma bela de uma pressão psicológica ali para essa pessoa terminar a história. Então, vamos começar o nosso exercício do dia. Lembrando que você precisa mandar o exercício para mim, para que eu corrija no meu e-mail, tá bom? Vou deixar aqui mirielle234@gmail.com e você vai mandar para lá e eu vou dar o feedback para você. Então, exercício de hoje. Defina o horário que você vai escrever. Então, eu tenho uma ideia. Lembra daquele resumo que você fez na primeira aula? Bom, vamos trabalhar com essa base, tá bom? Existe aqui essa história, você já trabalhou o seu ponto ruim, já trabalhou a tua mente aqui também. Agora, você precisa definir um prazo para escrever, um horário para escrever. Então, todos os dias, às 2 horas da tarde, você está bem bonita no meu notebook, no meu computador, enfim, no meu celular. Vou sentar e vou terminar a escrever. Eu vou escrever todos os dias, mesmo que eu não tenha vontade, mesmo que eu não tenha inspiração, eu vou escrever nesse horário. Então, coloca alarme no seu celular, entendeu? Coloca 2, 3, 4, 5 alarmes aí, para que você lembre de escrever naquele horário. Defina também um prazo para finalizar a história. Como a minha professora falou ali em cima, escritor não tem inspiração. Engraçado, né? Mas, enfim, existe sim inspiração, mas você entendeu. Escritor não tem inspiração, escritor tem prazo. Então, coloca o mente de um prazo. Você vai começar a escrever um livro em junho e vai terminar de escrever o livro em dezembro. Então, você, por favor, coloque esse prazo, coloca aqui, vocês estão vendo que tem vários post-its, isso aqui é porque eu estou escrevendo um spin-off Yuri. Então, coloco várias coisinhas aqui, informações importantes que ficam na minha cara. Então, eu coloco aqui textos da Bíblia que eu preciso usar, me inspirar para trazer para a história. Pesquisas que eu fiz, que eu precisei fazer um resuminho aqui, rascunho e coloquei aqui. Também tem um caderno onde eu faço anotações, faço planejamento da história, enfim. Coloque coisas para te lembrar que você precisa finalizar a tua história naquele dia. Prazo, você precisa de prazo. E a professora amiga está aqui para te encher o saco, para te lembrar do seu início do prazo, tá bom? Abuse dos alarmes. Como eu já disse, coloca alarme assim, ó. Eu quero começar a escrever em junho, na primeira semana de junho. Então, eu vou colocar no primeiro dia de junho um alarme no meu celular, um lembrete. Você precisa começar a escrever agora, levante-se agora. Pronto, esse é meu lembrete. No dia 15 de junho, eu já meto outro lembrete aqui. Você está fazendo o que agora que você não foi escrever? No outro dia, no dia 30 de junho, eu tô lá, outro lembretezinho, até chegar ao final do prazo. Tem que ser assim, porque senão, se você faz parte daquele escritor, daquela classe ali que eu falei, que não termina o livro, precisa ser assim. Precisa ter propósito, foco, precisa chegar lá, precisa fazer desse jeito. Desconecte-se da internet. Existe escritor que ele parece que tem um pouco de TDAH, tá? É aquele escritor que não consegue focar em uma coisa só. Então, ao mesmo tempo que ele sentou aqui no computador, no notebook, para começar a escrever, ele abriu lá o Word, abriu lá o Docs, comecei a escrever a cena muito maravilhosa e o celular vibra. Aí ele já para, já pega o celular, já começa a responder. Aí daqui a pouco ele vai procurar alguma coisa na internet e ele já está procurando outra, já procurando outra. Aí daqui a pouco ele está decidindo que vai colocar uma playlist. Ele viaja na batatinha, pira real e começa a usar várias coisas na internet e isso faz com que ele perca tempo. Por isso que, na maioria das vezes que eu vou escrever dos meus amigos, esqueçam que eu não vou responder ele. Eu estava brincando essa semana que um amigo falou para mim, estava numa ligação com ele, me ligou, eu atendi. Aí ele desligou para depois me ligar. Eu levantei, sentei e comecei a comecei a escrever. Aí ele falou que foi 1 minuto só e eu já sumi. E eu voltei a aparecer 1 hora depois, 1h20 depois, já para fazer outra coisa.
Então, tem que ser assim. Precisa ser assim, porque senão você não vai chegar no final do livro, você não vai conseguir terminar. Então, desconecte-se da internet. Desliga o Wi-Fi, tá bom? Desliga. E crie uma playlist, se você gostar, claro. Eu, particularmente, gosto, abuso das músicas na hora de escrever, porque elas me dão bastante inspiração. Então, faça uma playlist do livro. Inclusive, playlists vão te colocar no clima do livro, vão te fazer entrar para o livro quando você está ouvindo. Então, você está escrevendo uma cena triste, uma cena que a personagem está chorando, está sofrendo. Você está lá na sua playlist, querido, só ouvindo música ali para chorar mesmo, porque isso vai fazer você entrar no clima. E quando o processo terminar da escrita do livro, você vai ver que você adicionou várias músicas a essa playlist e você, toda vez que abrir essa playlist, vai lembrar automaticamente deste livro. Porque essas músicas juntas, combinadas, elas vão fazer com que você lembre do livro, do processo, enfim. Se você gosta de ouvir música enquanto escreve, crie uma playlist para o seu livro, tá bom?